Terminando o blueprint, certo? Criando um novo projeto. Lembrando que só vou fazer uma revisão aqui. No vídeo da aula passada tem tudo bem explicadinho aqui, tá? Da outra, né? Na outra. Na última a gente foi interrompido. Não, a última você falou sim. Falou. Mas a penúltima que foi interrompida. Veio na quarta. Foi na quinta? Foi. Então beleza. Mas tem isso aqui gravado, vou fazer uma revisão, tá? Olha só, o Blueprint, gente, ele é bem intuitivo para se trabalhar, tá? Ele tem aqui a parte do Run, é onde você starta o projeto ou testa o projeto. Ele tem a parte do Draw, que é onde você desenvolve a parte de interface gráfica da sua tela. E tem a parte do Edit, tá? Que é onde você adiciona dispositivos, drivers, adiciona memórias, tags, scripts, dentre outros. Vindo aqui em Edit, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: toda memória que a gente for trabalhar aqui no CLP, olha só, quantas memórias eu tenho aqui? Eu não tenho uma memória do tipo input, que é para informar, que é uma word, né? Que é para informar o valor do diâmetro medido. Aí eu tenho uma outra memória aqui que é o valor mínimo, o valor máximo e o resultado da inspeção, que é uma coil. Então, basicamente, eu tenho 3 variáveis do tipo inteiro aqui e uma variável booleana. Eu vou pegar isso daqui e vou criar da mesma forma aqui do Blueprint, tá? Então, vindo aqui em tags, tá vendo? Eu vou criar a primeira variável. A primeira variável que eu quero criar aqui é o seguinte: diâmetro, certo? Que tipo que ela vai ser? Uma variável do tipo inteira. A outra variável que eu vou criar é a definição de valor mínimo, que também vai ser inteiro, e o valor máximo, que também vai ser inteiro. Esses dois caras aqui serão caras que eu vou escrever no CLP. Eu vou definir os parâmetros de valor mínimo e máximo, beleza? Esse cara aqui é apenas informativo. Ele vai mostrar para mim qual que é o valor atual. Ele vai mostrar qual que é o valor total que ele mediu na peça, né? E uma outra variável que eu quero colocar aqui, que é o resultado da inspeção. Certo? Só que essa minha variável, resultado da inspeção, ela ou é 0 ou é 1, né? Então, tem que ser do tipo booleana ou digital, tá? A partir do momento que eu criei aqui minhas variáveis, agora eu tenho que adicionar o meu CLP aqui no Blueprint. Neste caso em específico, o CLP, esse XP325, ele está trabalhando com o protocolo Modbus, certo? E ele é um server na minha rede, então eu estou trabalhando com o Modbus Server, certo? Vou vir aqui. Se o meu CLP é um Modbus Server, o meu Blueprint, que é o supervisório, ele vai ter que ser um mestre, certo? Vou criar ele aqui, ó. Escolho o Modbus Master, que ele, no caso ele vai ser o mestre, e o meu CLP ele já foi configurado como escravo. Vou dar um nome, vou chamar aqui de Modbus, tá? E dar um OK. Quando você cria, tem algumas configurações que você precisa fazer. Primeira configuração: o estado inicial desse driver de comunicação, ele sempre tem que inicializar habilitado. Beleza? O que é o Modbus? Ele é um driver de comunicação. Agora, quando a gente vem aqui em nós, você tem que chamar aquele driver de comunicação. Por exemplo, aqui, ó, clica 2 vezes em canal, chama ele. Você não criou o Modbus ali como driver de comunicação? Dá o nome que você quiser aqui. Vou dar o nome de Modbus mesmo. E aqui, no Primary Station, né? Você vai colocar o quê? O IP do CLP. Qual que é o IP do CLP? 92.168.30.25. A porta padrão do Modbus é 502 e o Slave ID padrão é 255. Pronto. Acabou de fazer a configuração. Agora, o que você precisa fazer? Você vem aqui em pontos e você vai unir a sua tag com o endereço de rede, tá? Chama a tag, já criei. Chama a tag, por exemplo, vou pegar aqui diâmetro, ela é do tipo inteiro. Em qual nó que você está trabalhando? Modbus que eu criei. Qual que é o endereço? Olha, essa minha
essa minha tag mod diâmetro, ela é do tipo input, certo? Então eu vou vir aqui em operador e chamar o tipo input. Tá vendo aqui? Que é o 3. Input, tem dois, professor. O status é para booleano e o register é para word, que é para número inteiro. No caso aqui é diâmetro é número inteiro. Qual que é o endereço dela, gente? Não é o endereço 1? Então aqui tem que ser o endereço 1. Dá um enter. Ela é apenas uma variável de leitura, sim. Tipo, que eu só quero ler o diâmetro. Próximo vínculo que eu vou fazer aqui, gente. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos. Chamar o valor mínimo. Qual nó? Modbus. Qual endereço? Agora, ela é uma holding. Olha só. Tá vendo aqui o valor mínimo e o valor máximo é uma holding? Então, uma memória de leitura escrita, do tipo Word. Então, é o operador 4, que é uma holding, tá vendo? Quais endereços são? 10 e 11. O valor mínimo é o 10 e o valor máximo é o 11. Então, aqui é o valor 10. Ela é leitura e escrita. Qual a próxima? Valor máximo. Qual é o nó? Modbus. Qual é o endereço? Operador 4, que é uma holding. Endereço 11. Ela é uma variável de leitura e escrita. Qual que é a próxima que eu tenho aqui? Resultado da inspeção, que é uma coil, que é booleana. Vou chamar a minha variável aqui. Resultado da inspeção ela é digital. Modbus. Qual é o endereço, gente? Não é uma coil? Qual é o endereço que é? 1. É o 1, né? Não, 20. Endereço 20. No caso, é uma coil de leitura escrita. Pode colocá-la como input? Pode, mas deixei aqui como coil, que é leitura escrita. Pronto. Só de fazer isso daqui, o Blueprint ele já estabelece comunicação com o CLP. Ok? Tudo bem? Vou descarregar aqui a minha programação lá no CLP. O CLP tá fora, né? Eu tô fora, né? Aí não dá, né? Ô, Matheus, pega pra mim, filho. Cabo de rede ali. Sou eu que estou fora, né? Vamos lá. Vou conectar aqui o notebook na rede. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Coloca um ponto de rede ali. Isso. Isso, meu filho. Oi. Pode. Ele fez uma pergunta interessante. Se você quiser testar no CLP, tá vendo aqui em canal? Você vem aqui em Run Simulator. Você não tem um CLP, mas você pode abrir um simulador onde você pode simular as memórias. Então, o problema na sua casa, o Master Tool, ele não tem conexão Modbus, aí tem que trabalhar com o OPC, é um outro esquema. Posso falar depois sobre isso aí? Posso fazer um exemplo depois. Bom, vou descarregar a programação aqui no meu PLC. Vamos lá, estou descarregando a programação. Enquanto vai descarregando a programação, gente, seguinte. Depois que você fez as configurações das tags, você já pode vir aqui no Draw e desenhar a sua tela. Ó, por padrão, o Blueprint adiciona essa casinha aqui, eu vou deletar. E você já pode começar a brincar. Bom, primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte. Nós estamos trabalhando com uma máquina de inspeção de peça, né? Então o que eu quero colocar aqui, ó? Tá vendo? Eu vou aqui em Text Box, vou colocar uma caixa de texto aqui, uma caixa de texto bem grande. Vou selecionar ela. Certo?
E aqui nas propriedades, gente, eu vou mexer um pouquinho nela. Por exemplo, o diâmetro atual, certo? O diâmetro atual, olha só, ele vai ser até, sei lá, vamos colocar um padrão? 4 dígitos, certo? A fonte, eu vou colocar Arial e vou colocar Black. E o tamanho, vou colocar 32. Pode colocar até um pouco maior. 48, maior. 72. Bom, talvez 72 fique um tamanho legal, certo? Tá vendo que o texto não está centralizado, gente? Não está centralizado. Você pode vir aqui e centralizar ele. Ó. Pronto. Centralizei na vertical e na horizontal. Centralizando esse cara, o que mais que nós podemos fazer aqui? Deixa eu ver se já descarregou a programação. Descarregou aqui, vou dar um play, ok. Você pode vir aqui, pessoal, clicar com o botão direito, dá um duplo clique nele, ó, ou melhor dizendo, seleciona ele. Você pode ver aqui em Dynamics, Config. E aqui em Config, gente, o que você pode fazer? Tá vendo que você tem Text.io, que é a propriedade dele? Você habilita e você tem alguns modos. O que é o two-way? Ele escreve, envia informação para o CLP e ele mostra informação na tela. Ou seja, ele é um set point e um display. O que é o output only? O output only, ele só é um set point. Você digita e ele manda para o CLP. O que é o input only? Ele só recebe informação do CLP e mostra na tela, um display. Nesse caso aqui, o diâmetro não é só para mostrar, então ele é um input. Certo? Ele é um input. Object name, vou apagar aqui e vou chamar o que agora, gente? A variável que eu criei, que é o diâmetro. Ok? Formato. Vou mostrar aqui em 4 dígitos, por exemplo. 3 dígitos, vai? Vou dar um close. Pronto. Feito isso daqui, gente, já está funcionando. Agora, quero fazer uma brincadeira aqui. Vou vir aqui no Text Output. Vou desenhar uma caixinha de texto aqui, tá? Selecionar. Aqui a caixinha de texto. E vou selecionar aqui Arial Black. O tamanho eu vou colocar aqui a 16. E aqui eu vou escrever, ó, diâmetro da peça. Posso até aumentar um pouquinho a letra. Vou colocar aqui, ó, 20. Ó. Vou colocar ele aqui. Vou centralizar bonitinho. Ó, vamos lá. Vou ver se eu acho aqui a opção de centralizar. Deixa eu ver. Não está deixando centralizar por quê? Cadê a opção de centralizar? Bom, não está aparecendo a opção de centralizar aqui, beleza. Deixa assim mesmo. Pronto, depois a gente mexe. Bom, diâmetro da peça. Se eu quiser testar aqui, gente, para ver se ele já está fazendo a leitura, posso vir aqui em Run, desabilito essa opção aqui, Read Only, e dou um Run Test. Quando eu faço isso, automaticamente, o meu Blueprint ele vai compilar o meu projeto e vai executar. Não comunicou por algum motivo. Ó, eu acho que ele está deixando eu escrever, não pode, né? Então tá errado. É.
coloquei a configuração errada, então. Vou voltar aqui em config da Dynamics, TextIO. Então ele não é input, é output. É o contrário. Então o output é só escrever. É só mostrar. Vamos trocar. Aí, ó, 397. Tá vendo? Vamos tentar conectar. Olha lá, ó. 403, 405. Olha aí, ó, 405. Tá vendo? Tá mostrando certinho. Vou fechar a aplicação. Vou parar aqui o meu teste. Vou voltar em Draw. E agora eu vou colocar o que, pessoal? Vou colocar 2 set points para definir o valor mínimo e o valor máximo de inspeção. Para facilitar minha vida, eu vou dar um Ctrl C. Ó, vou selecionar. Seleciono aqui um objeto, aperto Shift, seleciono o outro, dou Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Aonde está o diâmetro da peça aqui, eu vou mudar agora para valor mínimo. Valor mínimo. A cor de fundo aqui eu vou colocar azul. A cor do texto eu vou colocar branco. Certo? E selecionando o objeto, vindo aqui em Dynamics, Config, agora ele vai ser um objeto do tipo... Só que eu quero mostrar o que está lá no CLP e também quero escrever no CLP. Então ele vai ser um two-way. Que é, ele vai fazer os dois. Aí eu vou apagar aqui a tag diâmetro e vou selecionar o valor mínimo, né? Pronto. Valor mínimo. Vou selecionar os dois com Shift, Ctrl C, Ctrl V. Esse aqui vou selecionar uma vez. É o valor máximo. Certo? Qual é a tag aqui, gente? Você pode vir aqui em Config, TextIO, aonde está o valor mínimo, vou puxar valor máximo. Pronto. Esse cara agora vai ser responsável por definir o set point. Então, ele vai ler a informação que está no CLP, mas ele também vai escrever a informação que está no CLP. Por quê? Isso aqui é os parâmetros de julgamento que eu fiz, né? Tanto é que se eu olhar aqui, eu tenho um valor mínimo e máximo no meu CLP, que é para eu poder fazer o julgamento. E eu tenho uma outra variável, que é o resultado da inspeção. Esse resultado da inspeção, gente, o que nós podemos fazer? Vou colocar aqui uma bolinha. Tá vendo? Vou colocar uma bolinha aqui. Vou vir aqui em Dynamics Config. Fill Color, seleciono essa opção. Vou chamar minha tag aqui, que no caso é resultado da inspeção, que é digital. Toda vez que ela for 0, ela vai chamar a cor vermelha. E toda vez que ela for 1, ela vai chamar a cor verde, de aprovado. Pronto. Vou dar um play. Run test. Nesse momento ele está reprovando a peça, certo? Tanto é que está reprovando mesmo, porque está 0, 0 os limites, né? Vou colocar os limites em 390, vou dar um Enter, e 410, dá um Enter. Olha lá, já aprovou a peça. Tá vendo que top? Olha lá, 398, ó. Vou jogar aqui o meu limite para 405, valor mínimo. Ó, reprovou a peça. Tá vendo? Vou colocar o valor mínimo para 390. Olha lá. Aprovou a peça. Então até que você pode olhar aqui
meu ladder, o meu ladder está fazendo parte da inspeção, né? O que é legal a gente fazer agora? Fazer um botão para dar um trigger, né? Como que eu posso fazer isso? Vou fechar aqui. Vou dar uma mexida bonitinho aqui, vou vir aqui em Draw. Dá um Ctrl C, Ctrl V. Vou escrever aqui resultado da inspeção. Resultado da inspeção. Posso até colocar aqui embaixo. E podemos colocar um botão para dar um trigger, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui um... Vou pegar um button, vou arrastar ele aqui. Tá vendo? Vou aumentar esse cara aqui. Vou mudar o texto dele como inspecionar. Vou mudar a letra dele, então vou clicar aqui no nome que está a fonte. Vou selecionar Arial Black 24, por exemplo. Aí. E eu vou fazer o seguinte. Vou voltar em Edit e vou criar uma outra tag aqui, ó. Volto em tag e vou colocar. Vou chamá-la de Trigger, certo? E ela é uma tag do tipo digital. Vou voltar em dispositivos. Mesma coisa. Vou chamar ela aqui. Ó. Trigger. O nó Modbus. Ela vai ser uma coil. E eu vou chamar o endereço 21 lá no CLP. E ela vai ser read write. Certo? Fazendo isso daqui, gente. O que eu vou fazer agora? Criei minha tag. Toda vez que eu clicar no botão inspecionar, eu quero dar um trigger lá no CLP, tá? Então vou dar um duplo clique nesse cara. Vou colocar um action. Certo? Aí tem um evento. Toda vez que você clicar com o botão direito, ele vai fazer uma ação. Qual ação? Tem toggle set value, por exemplo. O que a gente pode fazer é assim, ó. Vou chamar aqui o objeto trigger e ele vai setar o valor 1. Toda vez que você pressionar o botão, ele vai setar um valor na tag trigger com valor 1. Certo? Vou voltar aqui no meu CLP. Lá no meu sistema de visão, vou procurar aqui o meu parâmetro trigger. Ó, trigger 1. Vou chamar aqui de trigger. Certo? Vou botar no meu user prog. Vou criar uma outra variável do tipo booleana, chamada de trigger modbus. Ela vai ser do tipo bool. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir uma nova network. Vou fazer o seguinte, vou colocar ela aqui, ó. Toda vez que eu receber um pulso lá do CLP, lá do Blueprint, ele vai fechar esse contato aqui. E aqui eu vou chamar o meu parâmetro trigger. Perdão, coloquei no lugar errado aqui, tá, gente? O trigger tem que vir aqui, ó, no bit. Tem que vir aqui, ó, no bit. Toda vez que ele pressionar o botão, ele vai acionar o trigger aqui. O que a gente pode fazer? Tá? O que a gente pode fazer?
O único problema aqui, gente, é que quando ele for setar o valor 1, ele vai ficar o tempo todo. Entendeu? Ele vai ficar o tempo todo. É. Ele vai ficar setado o tempo todo. O que a gente vai ter que fazer... Toda vez que o meu trigger for acionado, ele aciona um temporizador, joga esse cara para 0. Mas aí, na hora que você soltar, na hora que você soltar, não tem que soltar 0? Então, o correto seria fazer isso aqui, ó. Se eu compilar e jogar agora, olha só o que vai acontecer. Vai ficar mandando direto. A gente vai ter que pensar um pouquinho, ó, porque aqui ele deu um set value. Nós temos aqui o toggle. Tá vendo? Só que o toggle, você aperta ele vai para 1, você aperta ele vai para 0. Entendeu? Só que... Ó, vou colocar o toggle para vocês verem. Coloca os dois, senhor. Coloca o outro lá. O outro que você vai dar. Set value? Isso. Aí na hora que você colocar down, aí seta 1, né? Agora vai lá em cima. Ele aceita? Será que ele aceita para os dois? Então vamos ver. Set value. Se ele aceitar, ótimo. Olha aí, ó. Se ele apertar o botão, vai para 1. Se ele apertar o up, vai para 0. Se ele soltar, vai pra 0. Vamos ver. Se funcionar, ótimo. Então, vamos voltar aqui. Seleciona o botão. Config. Evento. Pressiona o botão esquerdo. Seleciona a tag. Seta o valor 1. Solta o botão esquerdo. Seta um valor no meu trigger com o valor 0. Ótimo. Então colocamos 2 eventos, né? Fazendo isso ainda precisa... Não precisa fazer essa parada que eu ia fazer agora. Deixa ele carregar. É mesmo desse aí, você não vai ter que colocar uma detecção de borda. E aí, na hora que senão ele vai ficar somando direto. Detecção de borda, cara, porque assim... Não, porque quando você aperta o trigger, você tem que... O próprio sistema de visão, ele já tem borda de subida, já é por borda de subida. Porque eu fiz um outro Porque ele não fica, quando você aciona um, ele não fica toda hora. porque o outro exercício que você pediu de colocar, porque senão ele ficava somando direto no computador. Eu coloquei e ficava somando direto. Aí quando eu colocar uma borda de subida na área. Cara, Pelo menos no outro exercício, agora não sei. vamos dar uma olhada, mas não é não. O sistema, ele já é pro próprio parâmetro trigger já entender isso. Ah, sim. Carreguei. Agora eu vou startar o Blueprint. Esqueci de uma coisa, né? Não criamos a nossa tag aqui, ó. Então vou criar minha tag aqui no CLP, ó. Application, User, User PA1, Trigger Modbus, é uma coil no endereço 21. Aí, agora sim. Carrega. Olha. Vamos lá, 390, 410. Vai dar bridge direto. Vamos carregar.
Vamos carregar. É que no código fonte. I feel moments level. Lá, vamos startar a CPU. 390. 410. Resultado da inspeção. Agora vamos ver se ele aceita aqui. Vou abrir meu user prog. Trigger Modbus, tá vendo? Deixa eu colocar aqui pra cá, senão ele não vai aceitar. Ó. Ele não escreveu por algum motivo. Vamos ver o que que é. Funcionando, tá. Tanto é que se eu colocar aqui a 405, tá reprovado. Parece ser aqui no CLP Trigger Modbus, booleano, bonitinho. Modbus Server, uma coil, endereço 21. A tag Trigger digital. Ah, eu acho que eu esqueci de... Não, coloquei. Trigger digital, Modbus, coil, 21, read write. Aqui no draw, seleciono ele, config, action. Agora eu não sei se é esse value. Se colocar o tanto, vai colocar um para dar o vídeo e o outro para parar, né? É, tá meio estranho aqui. Vamos só ver se ele tá escrevendo, pelo menos, no Blueprint. Para eu saber, vou vir aqui em Watch. Vou forçar aqui, tá? Vou vir em Watch, Tag, Trigger. Vou jogar o valor 1. Olha lá. Vou jogar o valor 1. Vou forçar o valor 1, né? Não aceitou. Vamos ver? Olha lá. Olha que engraçado. Quando você clica, ele manda 1, volta para 0. Clica, manda para 0. Você clicou. Ele foi para 1, tá vendo aqui?
Deixa eu colocar aqui 390, só para ver uma coisa. Tá certo. Quando é valor 1, ele manda valor 1. Trigger. O CLP não recebeu, né? Bom, deixa eu pausar o vídeo aqui. Vamos ver o que aconteceu, depois eu mostro a solução.